Então aqui a gente vai passar por um. A gente viu o funcional de primeira ordem, que seria a barrinha, o funcional dependia de U e de 1'. Vimos o funcional com derivadas de ordem superior, que seria a viga, que dependia de V e V2'. Agora a gente vai ver funcionais com múltiplos campos, ou seja, quando a gente tem que aproximar mais de uma função ao mesmo tempo, que vai nos ser útil no caso da viga de Timoshenko. Então essa vai ser a nossa primeira parte da aula. Então, para a gente fazer sentido a parte lá do cálculo funcional, vamos primeiro apresentar o modelo de Timoshenko, depois a obtenção das equações de ordem de Lagrange para ele e também a aplicação lá do operador variacional. Bem que a gente fez agora para a barrinha, a gente vai fazer para a viga de Timoshenko. A diferença, o operador variacional agora vai ser em relação a duas funções. Vai ser em relação a V, os deslocamentos verticais da viga, e também vamos fazer a variação em relação a φ, que seria a rotação que ocorre na viga de Timoshenko. Beleza, então vamos construir o modelo da viga de Timoshenko. Para isso vamos seguir aquele nosso roteirinho de hipóteses cinemáticas, vamos ver o que o Timoshenko propôs lá, e depois a mecânica dos sólidos. Vamos pegar os deslocamentos que vão aparecer aqui, transformar em deformação, depois transformar em tensão, e com deformação e tensão em mãos a gente calcula o funcional da viga de Timoshenko. Então, o começo da viga de Timoshenko é igual ao de Bernoulli. Então, para a gente, tudo que se interessa aqui vai ocorrer no plano XY. Tá? Não tem nenhuma diferença nessa parte. Qual que é a principal diferença? É na hipótese de deformação. Tá? A viga de Bernoulli ela despreza o cisalhamento. Então, a gente assume que a deformação por cisalhamento é nula. Ou a gente não considera o cisalhamento na deformação. Tá? Para isso, a gente dizia que seções inicialmente planas permanecem planas e perpendiculares ao eixo de deformação, o eixo longitudinal da viga. Agora, o Bernoulli, o que ele faz? Ele leva em consideração os cisalhamentos de uma forma simplificada. Ele diz que a seção que a deformação por cisalhamento é constante ao longo da seção transversal. Para isso, o que acontece? A seção inicialmente plana da viga antes da deformação, ela permanece plana, ou seja, uma retinha estava desenhada aqui num ponto qualquer, permanece uma retinha lá na viga deformada. Só que agora não necessariamente perpendicular ao eixo longitudinal da viga após a deformação. Isso quer dizer que o eixo agora, o ângulo entre o eixo longitudinal e a minha seção plana não é mais um ângulo reto, ou não é necessariamente mais um ângulo reto. Beleza? Então, ó, essa deformação adicional que a gente tem para esse ângulo não ser reto é o que vai nos dar a deformação por cisalhamento. Como é que funciona isso então? Olhando para a figura mais bonitinha. Eu tinha a seção plana lá, a viga, esse pontinho se deformou na horizontal uma quantidade de V, foi na vertical V, na horizontal U. E o que aconteceu com aquela seção plana? Agora ela rotacionou, e essa rotação é diferente de 90 graus, ou seja, a orientação final da minha seção transversal aqui, notem que ela não é mais 90 graus, agora ela é 90 graus mais a quantidade de deformação por cisalhamento. Então esse ângulozinho entre o eixo longitudinal, com essa retinha saindo, e a minha seção transversal, agora não é mais um ângulo reto. Tá? Com isso, a deformação angular total aqui, a gente vai chamar de φ, que vai ser um campo a ser aproximado. Esse φ de x. Tá? E a deformação por cisalhamento vai ser a diferença da rotação total menos da rotação que a gente tinha lá do
pela flexão. Então, esse ângulozinho aqui, o que é? É a total φ menos a flexão. Com isso, o que vai acontecer? Essa rotação φ agora é independente da inclinação da fibra média da seção. Ou seja, eu tenho que aproximar essa função φ, vou ter que aproximar a função v. Agora, na viga de Timoshenko, eu tenho duas funções como incógnita. Então, sistema, por consequência, um sistema de equações diferenciais resultante. Então, a rotação e o deslocamento vertical vão ser as funções a serem calculadas. Beleza? Então, é isso que a gente está levando em conta no modelo de Timoshenko. O resto fica igual. Então, o deslocamento de qualquer ponto da viga é representado pela sua seção média ali. Então, como consequência, não há deformação específica em Y. Então, mesmo que eu aplique uma carga pontual num ponto qualquer da viga, eu não, a deformação que isso aqui vai me gerar é desprezível ou não leva ela em conta. Como a gente já tinha na viga de Bernoulli. E não há acoplamento entre flexão e esforço axial, que é o que a gente também já tinha lá. Beleza? Então, o que vai nos sobrar? Para o modelo da viga de Timoshenko. Então, vai sair da elasticidade em 3 dimensões, que seriam achar as funções U, V e W, as três, como funções de x, y e z. Esse é o caso mais completo. Com as nossas hipóteses, a gente consegue simplificar por isso aqui. É igual o que a gente tinha na viga de Bernoulli, só que aqui a gente tem a rotação φ, que a gente vai ser um campo independente. Tá? Antes a gente tinha V' aqui, e por consequência a gente só tinha a função V para se aproximar. Então agora, no modelo de Timoshenko, fica um pouquinho mais complicado, que a gente tem ali dois campos ou duas funções para serem aproximadas. Beleza? Então, com a hipótese cinemática definida, ou seja, essa hipótese que o Bernoulli e Timoshenko fez, a gente vai aplicar o que a gente conhece de mecânica dos sólidos para chegar no funcional da energia potencial do problema. Então, primeiro, a gente tem aqui os campos de deslocamento para serem aproximados, vão transformar esses caras em deformação. Então, o que vai sobrar dos 6 componentes de deformação do caso geral? O εx vai ser derivado de 1 em relação a x. Então, vou derivar esse cara em relação a x, vou ficar com menos y filinha. Esse bonitinho está aqui. Mais bonitinho. Derivada de epsilon em relação a y, derivada de v em relação a y. V não depende de y, é zero, também não tem. Está de acordo com a nossa hipótese. E deformação por cisalhamento é derivada de u em relação a y. Então, u em relação a y fica menos φ, mais derivada de v em relação a x. Fica, então, v'. Então, menos φ mais v', agora é diferente de zero. Tá? A gente voltar para a nossa figurinha, é o que nós tínhamos aqui. Deformação por cisalhamento é a diferença entre a total menos a pela rotação da flexão. Notem agora, tanto na marra como na viga de Bernoulli, a gente só tinha εx sobrando. Agora a gente tem εx e tem γxy. É o preço que a gente vai pagar por ter um modelo um pouco melhor. Vai ser aonde? Eu vou ter mais componentes de tensão, então eu vou ter a σx que eu já tinha e vou ter também agora a tal xy, que vai ser o módulo de elasticidade transversal vezes a deformação γxy. Onde que isso vai me custar caro? Na hora de calcular a energia potencial total, mais especificamente a energia de deformação. Então lembrando que a gente tinha aqueles 6 termos e antes só sobrava o primeiro. Agora vai sobrar o primeiro e o terceiro.
Então, essa aqui vai ser a expressão geral. O que eu vou fazer? Substituir nela as nossas quantidades de sigma x, epsilon x e tal e gama xy. Tá? Então, o que eu vou ter? Sigma x é dado por esse cara, epsilon x é dado por esse cara. E de forma análoga aqui, eu vou ter tal xy e gama xy. A integração está no volume. Vou passar por uma vou trocar a integração de volume por o quê? Integral de 0 a L, integral na área de dA dx. Tá? Então fiz a primeira troca aqui. Então notem que eu tenho integral de 0 a L, integral de área. Esses dois termos. O primeiro termo aqui, se eu olhar, o que vai ficar? O epsilon, desculpa, o E e o φ não dependem de nem de y nem de z, ou seja, não dependem do dA. Então eles vão conseguir sair da integração. Eu vou ficar, vou ficar com E filhinho ao quadrado vezes integral de área de y ao quadrado de A, que é o nosso momento de inércia. Então, esse primeiro termo aqui, depois a integração da área, resulta nesse cara aqui. Para esse segundo termo aqui, eu vou ficar com integração de área desses caras aqui. Da mesma forma, a gente tem que o φ e o v não dependem do dA. Tá? Mas aqui vai entrar, tem uma forma de deduzir isso, mas eu não vou mostrar para vocês aqui, que quando você faz a integração por cisalhamento, vai aparecer esse coeficientezinho de correção devido ao formato da seção transversal. Então, por isso que aparece não só o A, como o K vezes A. Então, vai ter em tabelinha lá, cada seção transversal vai ter um valorzinho de K. Por exemplo, de seção retangular, eu acho que é 6 sobre 5 ou 5 sobre 6, uma coisa assim. Então, eu chego nessa expressão aqui para a energia de deformação da viga. Então, K é uma constante que vem pronta, o A e o E e o I vêm como entradas do problema, né, do material da seção transversal. Eu tenho que agora calcular o quê? O φ, filhinho e o velhinho. Que seriam nossas incógnitas. O φ e o v são nossas duas funções que são incógnitas. Para o trabalho realizado pelas forças externas, a gente já viu, o carregamento distribuído vai ficar integral do 0 até L de V aqui. Tá? Então, fica aqui a nossa expressão para o funcional da energia potencial da viga de Timoshenko. Então, notem agora que eu tenho duas funções como incógnitas, tanto o V como o φ. E no equacionamento aparece V e V', φ e φ'. Tá? Então temos aí o nosso funcional, o formato genérico para uma viga biapoiada com carregamento distribuído. Beleza? Então essa toda vez que a gente tem um modelo estrutural, ou seja, tem uma hipótese cinemática que a gente vai simplificar a elasticidade 3D, a gente consegue aí com o equacionamento de mecânica dos sólidos obter o funcional de energia potencial do nosso modelo estrutural. O que tem de diferente aqui desse problema para aplicação do operador variacional em relação à da barra ou da viga de Bernoulli? É que agora a gente tem mais de um campo a se aproximado. A gente tem o campo V, que é o deslocamento vertical de qualquer ponto, a linha elástica lá da viga, e a gente tem agora o campo de rotação, que é independente, tá? Independente de V. Eu também tenho que calcular essa segunda função. Com isso, para aplicar o operador variacional para achar as condições de contorno lá, e principalmente a equação diferencial, a gente vai ter que fazer a variação em relação a cada campo ser nula. Então, a variação do meu funcional em relação a V tem que ser igual a zero, e a variação do meu funcional em relação a φ também tem que ser igual a zero. Beleza? Então, como é que a gente aplica esses caras? Eles vão ser aplicados de forma, ou seja, a variação V vai variação em relação a V
vai somente afetar os termos que contêm V ou suas derivadas. Tá? Então, por exemplo, aqui vamos começar com variação do funcional em relação a V. Então, variação do funcional igual. Desculpa, variação da integral igual à integral da variação. Propriedade distributiva, apliquei. O que vai acontecer aqui? Variação em relação a V do primeiro termo, ele não contém V. Então, ele vai desaparecer. Vai sobrar aqui a variação do segundo termo, que é o que está escrito aqui. Vai ficar variação em relação a V de menos φ mais V' ao quadrado, menos Q vezes variação de V em relação a V. Não usar esse termo. Aplicando lá aquele regrinha da variação de uma função elevada a n, eu chego nesse termozinho aqui. Tá? Vai descer o 2, vai cortar com o 2 de baixo, vai ficar KAG, parênteses no que tem dentro, menos φ mais V', vezes a variação de V' em relação a V. Beleza? Chegou aqui que eu vou fazer? Vou dizer que esse cara é igual a zero e vou trocar lá a variação de V' em relação a V é igual a lambda neta V' e variação de V em relação a V é igual a lambda neta V. Então, substituindo esses caras, vou substituir esse cara aqui e esse cara lá. O lambda multiplica todos os termos da minha equação, então posso eliminar ele da minha equação e tenho essa expressão. O primeiro termo dentro da integral depende de V', o segundo termo depende, de neta', e o segundo termo de neta. Então aqui a gente começa a fazer as integrações por partes. Vamos aplicar a integração por partes no primeiro termo para tirar a diferenciação do neto e passar por o que está dentro do parênteses. Então vamos fazer a integração por partes desse cara. Então pronto, passar a a diferenciação daqui para cá. Tá? Então aqui eu estou repetindo o primeiro termo e aqui está a expressão da aplicação da integração por partes. Então notem que vai aparecer um termo no contorno, que vai ajudar lá a obter nossas condições de contorno naturais, e esse termo vai voltar para dentro da integral, com o benefício que a gente não tem mais agora a diferenciação do neto. Então, colocando o neto em evidência, eu vou ter um termo dentro da integral que tem isso aqui, mais o que está lá, que é esse termo que está aparecendo aqui. Então, dentro da integral vai aparecer a primeira equação diferencial da viga de Timoshenko, que a única condição dessa integral zerar vai ser isso que está entre parênteses ser igual a zero, mais os termos que vão aparecer no contorno. Primeiro termo nos aponta então a primeira equação diferencial da viga de Timoshenko. Notem que a gente tem dois campos a serem aproximados e a gente tem que ter duas equações para conseguir aproximar. Então, da primeira condição, da primeira variação de π em relação a v igual a zero, eu tiro a primeira equação diferencial e me aparecem aqui duas condições de contorno. Tá? Essas condições de contorno dizem respeito à neta de v, tá? Avaliada em L e zero. Então, o que acontece com neta de v em zero em L? Neta de v seriam as perturbações da função v. Só que v igual a zero é zero e v em L também é nulo devido às condições de apoio. Então, se eu tenho condição de contorno essencial prescrita, o meu neta nesses pontos tem que ser nulo. Então, neta de v em zero em L tem que ser nulo. Então, quando eu aplicar esse termo aqui, ele vai zerar, porque o meu neta em v vai ser zero em L em zero. Então, também zera todo mundo aqui. E eu incluo as condições essenciais, funções de contorno essenciais do problema pela escolha lá das minhas funções de perturbação.
Beleza? Continuando agora, como tenho dois campos, eu fiz a primeira variação em relação a V, agora vou ter que fazer a primeira variação em funcional em relação à rotação φ. É o meu segundo campo a ser aproximado. Aqui primeiro, variação da integral igual a integral da variação. Quando eu fizer a hipótese distributiva, o primeiro termo permanece porque ele tem φ, o segundo termo permanece porque ele tem φ, o terceiro termo desaparece porque variação em relação a φ de V é igual a zero. Nesse primeiro termo aqui eu tenho duas quantidades que eu vou ter que aplicar aquela relaçãozinha lá da variação de uma função com exponencial n, no nosso caso é 2. Então, para a primeira funçãozinha, aplicando 2ds corta com esse 2, sobra ei, o que está dentro do parênteses, φ' vezes variação de φ'. Aqui nesse segundo análogo, vai descer o 2 cortar, vai ficar kag, vezes o que está dentro do parênteses, vezes a variação de menos φ em relação a φ. Da mesma forma, vamos igualar isso aqui igual a zero e vamos trocar o variação de φ' por lambda neta linha de φ. E vamos trocar variação de φ por lambda neta φ. Beleza? Então, esse negativo eu só troquei o sinal. Está negativo aqui agora. Então, um termo está em função de neta e outro de neta linha. Então, vamos pegar o que está na neta linha, aplicar uma integração por partes para passar a diferenciação para o φ. Então, vou aplicar agora a integração por partes nesse cara. Então, está aí a expressão para ela. Então, uma vez feita a integração por partes, o que vai acontecer? Esse cara aqui volta para. Desculpa, deixa eu colocar mais bonitinho. Esse cara aqui volta para a integral e fica lá com o que tinha antes, com o neta φ em evidência. E esse termo vai nos gerar nossas condições de contorno essenciais. Então, do que está aqui dentro da integral, vai nos gerar, vai ser igual a zero, para conseguir fazer essa igualdade ser verdadeira. Vai nos gerar a segunda equação diferencial da viga para formar o sistema de equações a ser resolvido. Esse termo aqui, de outra forma, vai nos formar as nossas condições de contorno. Então, essas condições de contorno vão ser em relação ao quê? Neta e φ'. Se a gente olhar aqui para a nossa equação, o neta de φ, que é a rotação pode ser qualquer coisa no apoio. Então, o que vai ter que zerar vai ser esse termozinho que está antes aqui dele. Beleza? Seria o ei φ' em L, vai ter que ser igual a zero. E a mesma coisa em zero. Tá? Então, ei vezes o φ' vai ser as condições de contorno de momento. Que vão ter que ser zeradas. Então, a gente viga bipolar, a gente sabe que o momento é nulo nas duas extremidades. Então, o problema de valor de contorno da viga de Timoshenko é esse que está lá abaixo. A gente tem um sistema de equações diferenciais para ser resolvido. O domínio da viga, ou seja, de 0 até a L, com as condições de contorno essenciais prescritas em V e as naturais prescritas no momento. Tá? Então, para só um comentário para a viga de Timoshenko, momento seria ei φ' e cortante é dado por KGA vezes a deformação cinzalenta igual ao cortante. Então, quando vocês tiverem uma condição de contorno de cortante, por exemplo, a viga engaçada livre, um apoio concentrado na extremidade direita, isso aqui vai aparecer como uma condição de contorno natural.
Então o problema aqui que a gente vai ter que resolver, no caso genérico, é o problema do variável contorno é encontrar as funções v e φ que satisfazem a equação diferencial, aquele sisteminha de equação diferencial que a gente acabou de calcular, as condições de contorno dadas. Perguntinhas, dúvidas, pessoal? Se em vez de uma viga biapoiada ela fosse encaixada nos dois pontos, aí o momento não seria nulo a condição do contorno seria que a rotação, tanto em 0 quanto em L, seria igual a zero, certo? Perfeito. A gente teria daí quatro condições de contorno essenciais no problema. Duas em V e duas em rotação. Mais algum comentário, dúvida? Perguntinha? Estou dando sequência sobre as equações de Lagrange. Aqui seria o funcional com vários campos. Seria um funcional com vários campos, onde cada campo tem como incógnita o que aparece no funcional próprio campo e sua derivada primeira. Então, em termos genéricos, seria G1 e G1', G2, G2', até Gm e Gm'. Para esse tipo de funcional, as equações de Lagrange são M equações, que seria o número de campos que a gente está calculando. Então, para a nossa viga de Timoshenko, é como se fosse o G1 fosse V e o G2 fosse φ. Então, G1' seria V' e o G2' seria φ', que é o que de fato aparece lá dentro do funcional. Tá com um funcional aqui. Bem no começo. Aqui. Aparece lá V', φ e φ'. Caso genérico, quando você tem M campos, tem a equação de Lagrange dada por essas M equações aqui mostradas na equação 10. Aí, para cada campo, a gente tem lá duas condições de contorno. Então, para cada campo, ou no contorno, ou G é prescrito, ou a derivada primeira de f em relação a G' é igual a zero, ou alguma coisa prescrita. O termo genérico aqui é igual a zero se eu não tenho a força, é igual lá ao portante se eu tenho a força, ou por um momento se eu tenho ele aplicado. Isso aqui vem de um livro. A dedução dele ele é relativamente simples, não é complicado. É como se fosse aquela da barra, só que você vai cair quando você constrói o funcional lá e aplica a expansão de Taylor, você vai ter M termos. Eles têm que zerar individualmente. Então você fica com a mesma equação de Lagrange lá da barrinha, só que para M campos. Tá? Então, a dedução é bem direta, não tem muito grego. Aplicando aqui então na viga de Timoshenko, vamos pegar o funcional e aplicar a equação de Lagrange. Tá? Então vamos chegar naquele sistema de equações que a gente tinha agora há pouco. Então fica como tarefa aí para vocês. Principais resultados é o mesmo que a gente tinha, então a gente consegue obter as condições de contorno e a equação diferencial a partir do funcional de energia potencial. As condições de contorno essenciais são impostas na construção do espaço S, ou seja, quando a gente escolhe os N's. As naturais são incluídas quando a gente faz a integração por partes. Então a ideia é a gente ficar vendo isso aqui 2, 3 vezes para entrar na mente e isso ficar natural na nossa vida. Tá? Quando a gente for partir para elementos aproximados, isso vai ficar bem trivial. E as escolhas que a gente vai fazer lá vão depender bem do que a gente está vendo aqui. É legal vocês estarem bem craques aí em manipular o funcional com o operador variacional.
Um dos métodos mais diretos que a gente tem de solução aproximada vai ser o princípio dos trabalhos virtuais. E utilizando o operador variacional dentro dos funcionais vai ficar bem fácil da gente equacionar ele, tá? Então, tratem com carinho esse operador que ele vai ser bem útil em uma ou duas aulas para frente. Tarefa, então, obter as equações da Lagrange para a viga. Acho que não tem muito grilo. E utilizando o operador variacional, obter as condições de contorno e as equações diferenciais para esse caso aqui que a gente não viu ainda. Então, a diferença é que o funcional vai incluir também o F e o M. Tem só cuidar um pouquinho na hora de gerar as condições de contorno naturais. Esse é naturais o problema. As duas essenciais vão estar aqui, as duas naturais vão estar em x igual a L. Perguntinhas, dúvidas, pessoal? Eu tenho uma dúvida, mas é de uma tarefa da aula 1, pode ser? Pode, É que o senhor pede para plotar a função sigma-x, que descreve a tensão em cada ponto da estrutura. E que isso vai dar um plano de tensão e vai ser um plot bidimensional, função de x e de y. Eu estou com dificuldade de expor esse y e de fazer o plot bidimensional no JupyterLab. Ah, tá. Eu acho que eu tenho de algum trabalho anterior um caminho de como fazer isso. Se não, eu lembro que acho que o Humberto fez um trabalho de otimização, uns plots legais, assim, de bidimensional. Pode ajudar para destravar a dúvida. Isso é uma dúvida mais operacional, né? Isso. Tá. Eu posso lá no Moodle, na aula 1, ver, eu acho o tutorialzinho que eu tenho lá, eu boto lá. Senão a gente vê em detalhe aí na próxima aula. Certo? Obrigada. Nada.